Tá funcionando agora? Agora? Funcionando ou não? Sem áudio ainda? A paz, a paz. Agora ou não? Parou? Paz do Senhor. Tá funcionando? Tá sim? Amém. Vida inteira. Houve grande transformação nesse tempo nas nossas vidas, né? Foram 40 dias esse ano. Ele não nos rejeita, ele não rejeita a obediência, ele não rejeita os propósitos, ele não rejeita a disciplina, ele não rejeita o nosso jejum, né? O jejum que Deus busca. Nós fizemos esse jejum nesse tempo, né? Depois nós vamos escutar essa música novamente. Essa música, né? Esse louvor marcou muito os nossos áudios durante esses 40 dias. Foram 12 unções de Débora. Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Foram 12 unções. Em Juízes, né? Juízes no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 7, fala assim: eu, Débora, me levanto. Nós nos levantamos esses dias. Nos levantamos, nos posicionamos. Levantar significa um posicionamento. Essa é a verdade, né? Que nós fizemos todos esses dias. E eu tenho certeza que as nossas vidas, aquele jejum que nós fizemos nesse tempo, essas unções que nós buscamos de Deus, ainda não somente nós, mas a nossa posteridade irá colher desses frutos, dessas unções que nós buscamos na nossa vida. Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa família, as gerações posteriores vão colher os frutos desse propósito que nós fizemos de 40 dias de jejum, oração, especificamente buscando a unção de Débora, as 12 unções de Débora. E eu quero fazer aqui um compilado com você, né? Nós nos levantamos para sermos provadas e aprovadas. Nós nos levantamos para persistir, para cumprirmos a missão de Deus na terra, como administradoras da família, para confirmar, para estabelecer, para impactar, para agitar o mundo espiritual. Déboras terão a determinação de ficar de pé corajosamente no chamado que Deus tem para as mulheres nesse tempo. Elas não vão encontrar desculpas, mas elas vão fazer como nós fizemos, buscar de Deus a unção e a graça dele. E nós encontramos para sermos resilientes e persistentes. Então vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós vivemos. A primeira unção que nós buscamos foi a unção de discernir tempos e estações. Débora julgava com sabedoria e ela estava alinhada com o tempo de Deus para libertar Israel. Então nós buscamos esse tempo. O discernimento dos tempos é essencial para agir no momento certo. Você agora buscou essa unção e você tem essa unção. Nós buscamos intimidade com Deus para discernir tempos, estações espirituais e obedecer à vontade dele no tempo certo. Depois, a segunda unção foi de juíza e de libertadora. Deus chama os seus filhos para promover justiça e libertação na terra.
Se Deus te chamou para esse jejum, Ele vai fazer através de você, Ele vai trazer para sua casa, para sua família, justiça e libertação. Nós pedimos a Deus sabedoria para tomar decisões justas e sermos um instrumento de libertação na vida dos outros. E eu tenho certeza que essa unção veio sobre a sua vida. A terceira unção foi a unção de abelha. Lembram? A doçura da graça e a firmeza da verdade coexistem no caráter de Deus. Nós aprendemos a cultivar palavras e atitudes doces que trazem edificação, mas também nós aprendemos a ser firmes. Com essa unção, nós aprendemos a sermos firmes na correção do que é errado. Nós aprendemos a usar o nosso ferrão contra os inimigos de Deus. A quarta unção foi a unção de mãe. A maternidade espiritual é um chamado para nutrir e para proteger. Eu creio que nós recebemos essa unção porque nós clamamos por sabedoria e compaixão para cuidar, para orientar aqueles que Deus confiou a nós. A quinta unção foi a unção de guerreira e de adoradora, né? Sempre nos meus áudios eu coloco um louvor assim, lá no, né, bem assim no pano de fundo para que aquele louvor ele entre no seu coração e que esses dias que você recebeu essa unção possam ficar marcados na sua vida, na sua memória, em nome de Jesus. A adoração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Nós aprendemos nessa unção de Débora a recebermos essa unção de guerreira adoradora. Nós aprendemos a louvar a Deus mesmo em meio às lutas, sabendo que a adoração fortalece e traz vitória a nós. Que nós possamos ser essas mulheres daqui para frente, louvarmos ao Senhor no meio das batalhas. Foi isso que Débora fez. A sexta unção foi a unção de profetiza. Meu Deus! Como eu pedi essa unção com todo o meu coração, você pediu. Quando nós fomos passando por cada unção, cada áudio, você foi aprendendo a peculiaridade daquela unção, você pediu ao Senhor de todo o seu coração. Essa unção nos faz ouvir e obedecer à voz de Deus, que é o caminho para cumprir o propósito. Nós desenvolvemos com essa unção a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e proclamar as suas verdades. É ver o que está para acontecer, é ter olhos espirituais. Gente, profetiza, como eu pedi para profetizar na vida dos meus filhos, na vida da minha família, da minha casa, como eu pedi para ter a visão de Deus sobre o futuro. Nós precisamos dessa unção e eu creio que nesse tempo, enquanto nós estávamos pedindo, enquanto você estava ali sacrificando a sua carne, matando a sua carne, alimentando o seu espírito, você recebeu essa unção de profetiza aí na sua casa. A sétima unção foi Débora e Baraque. Deus trabalha por meio de parcerias espirituais. Parcerias espirituais. Nós vamos falar muito sobre isso no ano que vem. No ano de 2025, Deus já colocou a unção de uma mulher que nós vamos falar dela. E parcerias espirituais nós precisamos. Valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado para cumprir a missão juntos. E Débora e Baraque cumpriram ali uma missão. Débora sabia que parcerias, não network, mas parcerias, parceiras de oração, como esse ano nós no Mães que Oram, nós conhecemos parceiras de oração. Network, ela sempre quer alguma coisa em troca, parceiras de oração não. Parceiras de oração, ela realmente tem empatia com o problema da outra, e ali nós formamos um exército de mulheres. Quantas mulheres entraram em contato comigo, umas com as outras nesse tempo, e nós formamos um exército de oração. Então Débora ali com Baraque fizeram uma parceria para vencer o inimigo, e eu creio que nós conseguimos encontrar em Deus essa unção nesse tempo que nós estamos orando. Como que a oração nos une? Foram tantos testemunhos que eu recebi, tantos relatos que eu recebi,
tantos momentos também de fraqueza de muitas mães, eu não consigo, eu estou querendo retroceder, e ali, né, nós somos encorajando umas às outras. Eu falei, então recomeça amanhã de novo, recomeça. Nós aprendemos o poder do recomeço, do recomeçar, do pedir perdão e do continuar. E ali eles venceram a guerra. E eu tenho certeza que nessa unção nós recebemos essa unção de encontrarmos parceiras de oração para vencermos o inimigo. A 8ª unção foi uma guerreira feroz. Estão lembradas? Estão lembradas dos áudios? Estão lembradas? Vocês entraram mesmo nessa unção, pediram essa unção de coragem, de determinação. Coragem e determinação são necessárias para vencer as batalhas da vida. E nós, como mães que oram, como mulheres, como esposas, nós precisamos de ser guerreiras, mas não é uma guerreira qualquer, é uma guerreira feroz. Sabe por que você precisa de vencer os seus inimigos e os inimigos dos seus filhos, o inimigo dos filhos dos seus filhos, o inimigo ainda da igreja que ainda vai nascer. Nós precisamos de lutar por nós e pelos outros, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso casamento. Nós precisamos de ser guerreiras, mas não é uma guerreira qualquer, é uma guerreira feroz, aquela que tem sangue nos olhos para vencer o inimigo. É essa guerreira que nós precisamos de ser. E eu creio que nesses dias, enquanto nós estávamos orando por aquelas unções, nós recebemos, não somos mais as mesmas. Então nós pedimos a Deus ousadia para enfrentar desafios com confiança em Deus, de que nós estamos na guerra, mas nós estamos na guerra para vencer. Não somos daquelas que retrocedem, mas somos guerreiras, não guerreiras qualquer, não uma guerreira comum, mas guerreiras ferozes. A 9ª unção foi de Débora, a conservadora, aquela que conserva os princípios e os valores bíblicos dentro da sua casa, na geração, né? Estão querendo mudar a Bíblia, estão querendo transformar tantas coisas na cultura, mas Déboras modernas são aquelas que conservam os princípios bíblicos, conserva as promessas de Deus, os propósitos de Deus. Quando Débora, ela foi chamada para ser juíza de uma nação, aquele povo estava em pecado. Em pecado. A nação estava um caos quando Deus levantou Débora no meio daquela nação. Mas ela foi uma conservadora. Ela conservou as promessas, os princípios de Deus ali. E ela conquistou 40 anos de paz. De paz. Então, reafirme ali, nós reafirmamos o nosso compromisso com a santidade e a fidelidade dos princípios de Deus. Guardar os valores de Deus é essencial para ter uma vida íntegra, uma vida de cristianismo de verdade, um cristianismo que nós somos preparadas para sofrer por amor ao Evangelho, preparando os nossos filhos para isso. Eu ouvi uma frase assim, né? Foi até Elis falou comigo que ela viu essa frase, nós estudamos nesse tempo, né, sobre também as lives, sobre mulheres, né, que morreram por amor ao Evangelho, perpétua e felicidade. E o Coliseu não parou a igreja. Esse louvor marcou muito esse jejum na minha vida. E aí nós vimos essa frase, mas também não foi só o Coliseu. O Coliseu não parou a igreja, mas às vezes o conforto dessa era tem parado a igreja de avançar em santidade, de avançar nos princípios bíblicos. Então nós precisamos de essas Déboras modernas que conservem dentro dos seus lares os princípios e os valores cristãos, as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a adoração. Nós somos aquela que conserva. Você recebeu essa unção, minha irmã? Eu recebi essa unção de conservadora. A 10ª unção foi a visionária. Como nós precisamos de ter a visão de Deus. Eu preciso de ter a visão de Deus. Para a minha vida, para a vida da minha família.
Satanás, ele quer embaçar a nossa visão o tempo inteiro. Eu tenho miopia, eu não enxergo de longe. É muito ruim nós não enxergarmos, a gente enxergar, ter uma visão embaçada. E quando eu coloco o óculos, né, quando eu estou ali dirigindo, ali no volante, quando eu coloco o óculos, é um alívio, eu começo a enxergar melhor. Deus falou comigo, né, que Débora tinha visão de visionária, eu me imaginei ali, eu colocando óculos. É como se você tivesse limpado a sua vista. Essa é a visão, você consegue enxergar a visão assim à frente, ter a visão do céu para sua casa, a visão do céu para sua família, a visão do céu para os seus filhos. Uma pessoa visionária. A visão de Deus nos direciona, nos aponta para o futuro. Quantas vezes nós olhamos para o futuro e nós tememos o futuro porque é desconhecido para nós e tem tantas coisas acontecendo no mundo, mas aquela mulher que é visionária, ela entrou naquela guerra para vencer. Tem sim uma guerra acontecendo nesse mundo, mas em nome de Jesus, nós recebemos a visão de Deus. Nós precisamos sim, nós oramos esses dias, essas unções estão sobre as nossas vidas, minha irmã. Viu, Doris? Está sobre a sua vida. Ore, peça a Deus, porque Ele está derramando sobre nós. Eu estou fazendo assim apenas um compilado, e se você está aqui na live agora, se você não está lá no grupo do jejum, entre que eu vou passar todo esse material de novo, novamente, para a gente realmente receber essa visão de Deus. Foi muito importante essas unções. Eu desejo essa unção na minha vida, ter a visão, ser uma mulher visionária. Visionária, ter a visão do céu, ter clareza. Sabe o que é isso? Sabe o que nós aprendemos nessa visão de visionária? Ter clareza espiritual para enxergar além das circunstâncias e alinhar-se com o propósito eterno de Deus. É isso que uma pessoa visionária faz. Começa a enxergar além da circunstância, porque eu tenho certeza que na sua vida, como na minha, às vezes nós enfrentamos circunstâncias tão complicadas que nós não conseguimos enxergar nada. É como se a gente estivesse realmente míope. Não consegue enxergar nada. Mas nós recebemos essa unção da visão de Deus, como Débora recebeu a visão de Deus quando ela entrou naquela batalha. Ela entrou naquela batalha sabendo que ela ia vencer. Ela tinha certeza que ela ia vencer, porque Deus falou para ela e ela falou para Baraque, olha, nós vamos entrar nessa guerra e nós vamos vencer. Deus vai entregar os inimigos nas nossas mãos. Ele vai entregar o inimigo na mão de uma mulher, que foi de Jael. E elas ali entraram, Débora entrou nessa batalha para vencer. Visionária, ter a visão de Deus além das circunstâncias. Eu não sei como que está a vida do seu filho agora. Eu não sei como que está a sua vida no momento. Eu não sei como é que está o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua saúde física e espiritual. Às vezes doenças têm alojado a sua casa, a vida dos seus filhos, condições financeiras, espirituais, está tudo bagunçado. Mas eu quero em nome de Jesus que com essa unção você tenha a visão do céu. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? O Senhor, Ele fala com você, né? Eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, ali estava tudo um caos naquela época, na história de Israel. Quando você lê ali os primeiros capítulos, Israel estava vivendo uma época difícil. Mas ele levantou Débora com a visão dele. Sabe para quê? Para dar vitória para o povo dele. Para dar vitória. Esse é o desejo de Deus, vitória para o povo dele em meio às guerras. E Ele quer conquistar para nós anos posteriores de paz, mas para isso nós temos que batalhar. E nós recebemos essa unção sobre as nossas vidas de visionária. A 11ª unção foi ungida com poder e gerada para influência. Você foi ungida com poder e gerada para influenciar a vida dos seus filhos para caminharem com Deus, influenciar
as pessoas que estão ao seu redor, influenciar o seu marido, esse poder de influência. Nós recebemos essa unção de nós conhecermos uma pessoa, uma mulher, e a gente influenciar ela a tal ponto que ela vai mudar de caminho, que ela vai enxergar Deus como você enxerga, porque você é uma mulher visionária. Essa unção de influenciar, você vai retirar pessoas do inferno que estavam indo para o inferno, mas você tem uma influência tão grande naquilo que você fala, como você conduz a sua vida, nas suas atitudes, você tem um poder de influência sobre as pessoas que elas vão, ao invés de ir para o inferno, você vai, através dessa influência, Deus vai fazer as pessoas mudar de atitudes, porque elas vão ver a sua vida. Em nome de Jesus, os seus filhos vão ser influenciados por você, o seu marido vai ser influenciado por essa unção na sua vida, você foi gerada para a influência, minha irmã. Débora, ela influenciou toda uma nação. Toda uma nação. Ela foi gerada para a influência, ela foi ungida com poder. Nós fomos criadas por Deus ali no Jardim do Éden, na criação de todas as coisas. Deus nos criou para domínio. Esse é o poder que nós temos para dominar sobre as nossas emoções, dominar sobre as nossas circunstâncias, dominar sobre os nossos pensamentos, dominar nas circunstâncias difíceis, dominar sobre a nossa saúde, dominar sobre a nossa boca. Nós aprendemos com o jejum a disciplina da comida, gente. Essa vez foi mais desafiador para mim do que da outra vez. Eu senti mais fraca fisicamente. Mas eu falei, eu vou conseguir chegar até o final. E nós conseguimos chegar até o final. Muitas, se você falhou no caminho, mas você recomeçou no outro dia. Se você conseguiu desses 40 dias, 10 dias, você conseguiu dominar. Nesses 10 dias, e essa questão de domínio é algo gradativo, você vai aprendendo que o poder de Deus, ele é gradativo, à medida que nós buscamos mais poder, é mais oração, mais poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, é realmente isso, e nós aprendemos isso através do jejum, o domínio, esse é o poder que nós temos, o poder de dizer não para aquilo que nós temos que dizer não. E quando nós dizemos não, nós temos o poder de influenciar a nossa casa, a nossa família, para usufruir desse poder. É o poder de Deus em nós. Em nome de Jesus. A unção de Deus é para impactar vidas e transformar gerações, minhas irmãs. Nós recebemos essa visão de Deus, essa unção de Deus que estava sobre Débora para influenciar gerações. Débora influenciou uma geração inteira. Ela mudou o destino daquela nação, da nação de Deus. Ela conquistou anos posteriores de paz. E eu profetizo em nome de Jesus que nós daqui para frente, com todas essas unções, nós vamos conquistar anos de paz para a nossa família, para a nossa casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Nossa, eu também estou feliz demais, minha irmã. Eu também cheguei até o fim. Eu tô muito feliz, muito. Gente, eu fui para um restaurante várias noites aqui com meu marido e tomei minha aguinha com gás e limão. Né? E os nossos filhos, eles vão vendo em nós essa perseverança e eles pensam, que disciplina que a minha mãe tem, eu tenho certeza, eu influenciei os meus filhos demais dessa vez. Eu influenciei muito o meu marido dessa vez, ele falou assim, nossa, linda, tô assim... Todo mundo. Meu filho, ele falou assim, mãe, até que hora que você pode comer mesmo? Tudo que ele falava. Aí às vezes a gente ia a um lugar, mãe, o que a senhora pode comer mesmo? Eles sabem que eu estou de jejum pela nossa família. Isso influencia. Isso tem um poder de influência que vocês não têm noção. Aliás, vocês têm noção porque vocês estão aqui meia-noite. A gente tem noção. Mas a gente, sabe, o reino espiritual, ele movimenta ao nosso favor.
A unção de Deus é para isso, é para impactar vidas e transformar gerações, transformar sua posteridade, transformação. Nós clamamos pela unção e pelo poder para exercer influência na esfera de atuação. É isso que nós fizemos. Foi poderoso demais. 12ª foi de esposa. Foi daquela cuidadora. O papel de esposa é uma missão de edificação e apoio. Essa unção, ela veio sobre nós, de edificar, de apoiar. Eu não vou falar que tem vezes que a gente não vai falhar, mas nós temos que relembrar que nós buscamos essa unção e aquele que busca, encontra. Eu sou uma melhor esposa do dia do que eu comecei. Eu sou uma melhor mãe do dia que eu comecei. Eu sou uma mulher nesse mundo muito melhor de quando eu comecei. E você também é. Mas eu não consegui todos os dias. Isso não importa. Você está aqui. Você veio. E o que nós aprendemos também nesse jejum foi o poder do recomeço. Né? Muitas me ligaram. Eu esqueci. Eu não consegui. Eu falei, pede perdão. E começa amanhã de novo. Pede perdão. E é o poder do perdão de Deus. Né? A gente começou, a gente falhou, no outro dia começou de novo, a gente sente forte de novo, fortaleza de novo. Então nós aprendemos todas essas unções nesses dias. Eu tenho esse poder de influência que realmente eu conheci pessoas maravilhosas nesse tempo. Então, o papel da esposa é dessa missão de edificação, de apoio. Nós refletimos sobre o nosso papel dentro do lar. Nós buscamos essa unção de ser uma parceira que edifica, que sustenta os relacionamentos dentro do lar, o casamento dentro do lar. Nós aprendemos o que é a instituição casamento. Então, ao jejuarmos essas 12 unções de Débora, nós experimentamos um profundo alinhamento espiritual. Você crê nisso, que você recebeu um profundo alinhamento espiritual, uma capacitação divina e uma renovação de propósito? Eu creio nisso. Eu tive um alinhamento espiritual, uma renovação de propósito. Eu estou terminando o ano renovada e com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer no ano novo que está às portas. Nós usamos esse tempo, esses 40 dias, para nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Jejum, ele aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Eu fiquei mais sensível à voz de Deus. E você? Coloca aí, eu fiquei. Eu fiquei mais sensível. Eu vi Deus em vários lugares. Em vários lugares. Eu ouvi de Deus. Eu estava ali e falei, gente, isso não é coisa do meu pensamento. É Deus falando comigo. É porque nós estamos em jejum. Porque nós buscamos Ele. Então, nesse tempo, nesses 40 dias, nós crescemos espiritualmente. Nós adquirimos maturidade espiritual. Porque Débora, ela tinha uma maturidade. Para ela exercer um papel tão importante numa nação, a nação de Deus. Estou falando do povo de Deus, minhas irmãs. Eu estou falando do povo de Deus. Ela foi levantada, não foi pelo homem, foi por Deus. Ela tinha uma maturidade. E nós crescemos em maturidade no nosso relacionamento com Deus. E buscamos o empoderamento. Eu não gosto dessa palavra empoderamento, porque banalizaram o empoderamento, né? Se você não raspa o braço, você é empoderada. Se você não liga mais para a opinião das pessoas, você é empoderada. Se você então banalizaram muito a palavra empoderada, mas empoderada mesmo é isso que nós fizemos. É isso, nós buscamos o empoderamento necessário para cumprirmos a missão de Deus na Terra. Como mulher de Deus, como mães, como esposas,
como mulheres cristãs nesse tempo, nessa era que nós estamos vivendo. Esse é o verdadeiro empoderamento. Eu quero falar com você que esses 40 dias empoderou você. Eu me senti empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro empoderamento. Eu chorei muito, eu enfrentei muitos demônios, muitos, e me senti empoderada. Recebi notícias que, se fosse antes, eu teria desesperado, mas naquele momento que eu estava recebendo uma notícia ruim, eu falei assim, gente, eu me sinto empoderada mesmo, porque se fosse essa mesma notícia há um tempo atrás, eu estaria desesperada. Mas hoje eu vejo que eu recebi o empoderamento do teu Espírito Santo, porque eu não me abalei. Isso é ser empoderada, é você ter essa visão do céu, é você saber que você está recebendo aquela má notícia, mas que Deus tem o poder de transformar em boa notícia, porque boa notícia é o Evangelho é boas novas. Empoderada é você aguentar as circunstâncias de uma maneira que você olha para o céu e fala assim, o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu não tenho controle de nada, mas o Senhor tem. E se eu estou passando, o que eu estou passando é porque o Senhor tem um propósito. É olhar uma situação, né, do seu filho, da sua casa, é você olhar e falar assim, eu sei que Deus está comigo, que o meu Redentor vive. E que basta uma palavra dele e toda essa situação é transformada. Que basta uma palavra dele e tudo será mudado e tudo será transformado. Eu me sinto empoderada no final desse jejum. Que eu olho as circunstâncias e eu penso assim, nunca é tarde para mudança. As alunas do DNA familiar vão entender o que eu estou falando. Nunca é tarde para mudança. Isso é sentir-se empoderada. Eu não sei com qual idade você está. Eu não sei se seus filhos já estão adultos, eu não sei o ambiente que ele foi criado e você olha ele adulto e fala assim, oh meu Deus, tem tantos erros lá atrás, mas eu me sinto empoderada quando eu olho uma situação como essa e eu clamo o sangue de Jesus. E tudo aquilo que foi do seu passado foi perdoado pelo sacrifício da cruz e você pode recomeçar ali mesmo. Aquela hora, aquele momento. E você sabe que o coração das pessoas ao seu redor é como um rio e o Senhor inclina para onde Ele quer. Provérbios 21, versículo 1. É você perceber, é você se sentir empoderada. O mundo está caindo ao seu lado e você está em paz. Isso é ter poder. Exatamente. É sentir menos ansiosa pelo que vai acontecer. Então você é empoderada, minha irmã. ML Reis. Você é empoderada. Você recebeu esse poder de Deus. É você ser traída, é você ser injustiçada e você saber que é aquele que justifica você, é o Senhor. Que Deus está à sua frente. Isso é ser empoderada e você continuar indo em direção ao alvo. É você não parar, é você não retroceder. É você fazer como Jael fez, né? Aquela guerreira feroz. É você pegar o que você tem, é você estar dentro da sua casa, mas você pegar o que você tem e você cravar a estaca no cérebro do inimigo, dentro da sua casa. Como uma mulher uma dona de casa, uma improvável. Mas ela pegou a estaca ali e cravou na cabeça do inimigo. Nós recebemos essa unção. Você é empoderada. Não somos das que retrocedem, mas daquelas que avançam. Essas mulheres, né, Jael, Débora, nós aprendemos, nós recebemos essas unções. Eu quero já dar para você, ali, se você está no grupo do jejum, eu vou fazer no mês de dezembro, eu vou fazer ali no nosso grupo
né? Todas falam, Sérgio, eu tô com saudade dos áudios. Eu também fico ali, a gente ali se transformou numa família de quase 2.000 mulheres, né? São 2.000 mulheres. Se uma mulher mudou uma nação, o que nós podemos fazer juntas? 2 mulheres ali foram parceiras. 2 mulheres. Tanto que aqui ela fala, né? Débora canta, né? Canta, bendita seja Jael. Faz uma poesia, né, para Jael. 2 mulheres. 2 em parceria. Uma entrou na guerra e a outra cravou a estaca na cabeça do inimigo. 2 mulheres em parceria. Elas conquistaram anos de paz para toda uma nação. O que nós, então, não podemos fazer? Quase 2.000 mulheres ali, no mesmo propósito. Às vezes caindo, uma ajudando a outra, uma carregando a outra. Gente, eu creio nesse tempo. Eu creio nesse tempo. Eu creio que meu coração está cheio de expectativas para aquilo que Deus vai fazer em 2025. A começar em nós e na nossa casa, nos nossos. Essa rede de apoio que nós criamos aqui. E ali no grupo de jejum, se você não está, se você está na live aqui, você não está sabendo o que a gente está falando, né? Entra ali no grupo de jejum e envia um direct. Eu vou colocar aquele grupo do jejum. Eu vou fazer o livro de Provérbios. É um livro que trouxe muita transformação para mim. A Bíblia inteira, mas o livro de Provérbios, ele é um livro da conduta do povo de Israel. É um livro que tem muitas curiosidades nele e que é um livro de pensamentos curtos, mas com muitos ensinamentos. Se a gente seguir um versículo de Provérbios, um versículo, ele pode transformar muitos destinos, o livro de Provérbios. Porque se a gente seguir porque o livro de Provérbios ele foi escrito, inspirado no modo que o povo de Israel tinha que viver. Essa é a verdade. Então, todos os dias eu já tenho esses áudios gravados. Eu vou enviar ali, a gente está chegando na época do Natal, né? Igual eu falei, eu comemoro o Natal, eu comemoro, não foi no dia 25 de dezembro que Jesus veio, mas um dia ele veio e eu comemoro o dia que ele veio. Natal é esse tempo que a gente pensa muito em comunhão, a gente pensa muito em fazer uma mesa, estarmos juntos. E eu gosto muito dessa época do ano. É um ano que você reflete mais, que você fica mais reflexiva. Então, eu falo ali, né, nesses primeiros áudios que a gente tem que pensar, né, no nosso... isso mesmo, desde setembro eu notei Provérbios todos seguidamente até Deus me levar. Exatamente. E tem sido transformador. É transformador. Eu lembro que o meu filho... que eu leio o livro de Provérbios com ele todos os dias indo para a escola. E eu lembro que a gente viveu uma situação aqui em casa, ele chegou e falou o versículo na hora. Ele pegou e falou o versículo para nós que encaixava exatamente na situação que a nossa família estava vivendo naquele tempo. Às vezes o seu filho está ali com os pensamentos, você está achando que ele não está prestando atenção, mas o cérebro está entrando no cérebro, está entrando no coração. Então ali eu falo do livro de Provérbios, falo de algumas curiosidades, eu oro aquele capítulo dentro da nossa casa. Então nós vamos fazer o último mês do ano, todos os dias, Provérbios 1 ao 31, nós vamos vamos falar da curiosidade do livro de Provérbios, as curiosidades eu falo no início. Depois eu leio o capítulo nessa versão Nova Bíblia Viva, e depois eu oro aquele capítulo dentro da nossa vida. Orar a palavra, né, para a sua família, para você declarar.
e eu tenho certeza que vai ser transformador. Então fique ali no grupo e eu também tenho algo para falar para vocês, a gente já tem, depois nós vamos fazer as declarações aqui, nós estamos caminhando para o final da live, eu vou deixar aqui, vou fazer as declarações de cada unção, né, com a música ali no final, nós vamos orar. E aí eu quero falar para vocês que nós já temos a mulher que nós vamos estudar a unção no ano que vem. Né? Coloque aí algumas sugestões. Uma mãe que ora. E Deus se lembrou de quem é? Quem é que fala aí? Né? Vamos lá. Qual que é a unção? A unção de qual mulher nós vamos orar ano que vem? Coloque aí alguma sugestão de alguma mulher da Bíblia, de alguma mãe aí da Bíblia. Ana, exatamente. Ana, olha só, uma mulher de resiliência, de realização e fecundidade. Preste atenção. Um dos aspectos da unção de Ana é a capacidade de aproveitar a essência do que significa ser uma mulher e romper as tentativas do inimigo de calar o seu útero. Preste atenção nisso. Ela rompeu a tentativa do inimigo, do diabo, da antiga serpente de calar o seu útero. Ela era uma mulher resiliente, realizada e fecunda. Mas nós vamos falar sobre isso, eu tenho certeza que será um ano que nós vamos viver tudo isso. Deus, no princípio, criou a mulher para ser o lar de gerações. De pessoas que encheriam a terra com santidade, beleza e glória dele. Com o homem, a mulher era encarregada de ser frutífera, de multiplicar e de subjugar a terra. Nós vamos viver outro aspecto da unção que havia sobre Ana, era o espírito de resiliência. Nós vamos precisar mais do que nunca de sermos resilientes, porque nós estamos vivendo e porque nós vamos enfrentar. E nós vamos ser essas mulheres resilientes. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não somos das que retrocedem. Só depois que nós não retrocedermos é que nós receberemos o que é prometido pelo Senhor a nós. E aí nós vamos ser essas mulheres resilientes. E o nosso tema, né, da nossa conferência é, né, do útero. A genealogia do útero. Eva, Maria e você. Entre Eva e Maria, teve Ana. Teve Ana. E Ana, ela fez uma oração. Às vezes nós oramos, mas existe muita diferença entre oração e oração. Aqui fala em 1 Samuel. Em 1 Samuel, fala assim. No versículo 12, no capítulo 1, versículo 12. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, diante do Senhor. Ela não fez uma oração qualquer, ela fez uma oração do fundo do coração. Nós vamos aprender o que é orar do fundo do coração, porque foi depois, Ana orava muito, muitos anos ela orava por um filho, mas teve uma oração que foi do fundo do coração. Nós vamos orar do fundo do coração. Do fundo do coração. E mais para frente, no versículo 19, fala assim: a família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ela tinha sempre relações com o seu marido. Mas naquela noite, depois que ela orou do fundo do coração, o Senhor se lembrou dela. O Senhor vai se lembrar de nós, porque nós vamos orar de todo o nosso coração. E o Senhor se lembrou de M.L. Reis, Gil Rodrigues, Maria José,
O Senhor se lembrou de Zilma, o Senhor se lembrou de Tati Reis, o Senhor se lembrou de Vivendo o Chamado, Ana Lúcia, o Senhor se lembrou de mim. O Senhor vai se lembrar de nós, porque nós vamos orar de todo o nosso coração. Então acompanha, né? O que vai vir aí nessa unção de Ana, e eu creio muito, ela foi resiliente, realizada e fecunda. Será que você quer essas unções para a sua vida de resiliência, de realização, realização de um sonho, realização de uma oração? E fecunda, fecundidade. O inimigo, Satanás, a antiga serpente, quis calar o útero de Ana. Várias tentativas ele fez, mas Deus a fez fecunda. Mas Deus se lembrou dela. Nós vamos falar sobre todas as áreas, né, da nossa vida no ano que vem. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai nos fazer fecundas em todas as áreas. Deus vai curar úteros estéreis, né, esterilidade espiritual, esterilidade física. Deus vai curar úteros. Eu tenho certeza que dentro dessas unções de Ana, Deus vai derramar cura, Deus vai derramar renovo, Deus vai nos fazer resilientes e realizadas. Você precisa, tem um sonho seu antigo, para sua família, para sua casa, que você deseja que Deus realize. Ana orava muitos anos por aquele pedido. Mas ela realizou esse pedido em Deus. Seremos realizadas. Eu estou entrando um ano novo, cheia de pedidos e de expectativas. Né? Faça, eu ainda vou tentar fazer ainda, né, os nossos alvos, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, para a nossa família, em todas as áreas. Faça alvos. Ai, mas que besteira, que coisa. Aqui, faça alvos. Faça alvos para a sua vida. Escreva a visão. Assim como fala em Abacuque, escreva a visão. Deus nos dá a visão. Escreva a visão. E seremos fecundas, realizadas e resilientes. Eu creio em nome de Jesus. Realização. Realização em todas as áreas. Fecundas, fecundidade. O inimigo quer nos ver estagnada. Satanás quer nos parar, meus irmãos, mas nós não vamos parar. Ele quer que nós retrocedamos, mas nós não vamos retroceder. Os sonhos que nós temos, o sonho que Ana teve de ter um filho, ela teve. E ela não teve só um filho. Ela teve, ela orou, ela não parou diante as afrontas de Penina o tempo inteiro, o inimigo falando para ela. Mas ela, em todas as afrontas, ela se derramou perante o Senhor. E o Senhor se lembrou dela. Você não vai ficar estagnada mais, Michele. Em nome de Jesus, nós vamos orar por essas unções sobre as nossas vidas, fecundas, seremos fecundas em todas as áreas, espiritual, na saúde, nas finanças, nós seremos, eu quero, em nome de Jesus, ensinar mulheres a gerar recursos. Eu tenho pedido a Deus, eu falei hoje na aula do DNA, a gerar recursos. Mulheres, a gente vai ter um curso em janeiro. Eu estou ainda gerando esse curso, mas nós vamos falar de uma mulher da atualidade, que ela revolucionou. Ela falou assim, as mulheres de 14 anos, de 0 a 14 anos, ela precisa de bons pais. A mulher, uma mulher cristã, uma mulher assim, revolucionária. E ela falou assim, as mulheres depois de 14 até os 60, ela precisa de personalidade, de se vestir bem. Depois dos 60, até os 40, ela precisa de personalidade. E depois dos 60, ela precisa de dinheiro para a gente cuidar de nós. Então, nós mulheres, a gente precisa disso. Né? Nós precisamos, somos essas completas, vamos ser fecundas, vamos abençoar a vida de muitas mulheres, em nome de Jesus, amém? Então, eu falo para você, vamos fazer mais uma vez essa declaração de cada uma das unções, aqui para a gente orar, para a gente terminar. Como foi bom, né? Deixa eu colocar aqui
a música, vamos fazer essas declarações, né? Fazer as declarações juntas agora. Eu vou fazer a declaração sobre cada unção. Preparem aí o ambiente da sua casa. Vamos usar essa música que a gente ouviu lá, esse louvor maravilhoso. Quero agradecer a cada uma de vocês, né? Por a gente ser essa família aqui, né? Família de mães, de mulheres, de esposas que oram, que acreditam no poder da oração, do jejum. Vamos orar? Vamos declarar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma declaração para cada e depois eu vou enviar lá no grupo também. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque nós findamos esses 40 dias, mas é o fim de um começo. Eu tenho certeza, Deus, que gerações futuras vão colher os frutos desse tempo nosso de jejum. Eu creio sobre essa unção nas nossas vidas. Eu creio que fomos empoderadas pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro que assim como Débora, eu discernirei os tempos e estações de Deus para a minha vida e cumprirei o propósito divino no tempo certo. Enquanto eu estiver declarando, você faça também. Eu declaro. E você concorda com essa declaração. Eu declaro que sou chamada para trazer justiça onde há opressão e ser um instrumento de libertação por meio da verdade e da graça de Deus. Como Débora, trago doçura em minhas palavras e ações, mas também ferroada contra a injustiça, cumprindo meu papel no plano de Deus. Eu declaro que sou uma mãe espiritual, nutrindo, protegendo e guiando aqueles que Deus confiou aos meus cuidados. Minha adoração é minha arma e minha força vem do Senhor. Com coragem e fé, avanço em direção à vitória. Eu declaro que eu ouço a voz de Deus e declaro suas palavras com ousadia, trazendo direção e esperança para a minha geração. Eu trabalho em unidade com aqueles que Deus colocou ao meu lado, valorizando a parceria e cumprindo os propósitos divinos juntas. Eu enfrento as batalhas espirituais com coragem e determinação, sabendo que o Senhor dos Exércitos luta por mim. Eu declaro que eu sou uma guardiã dos valores e princípios de Deus, mantendo a integridade e a santidade em minha vida e em minha comunidade. Eu declaro que eu enxergo além do momento presente pela visão de Deus. Eu avanço em direção ao futuro que Ele preparou. Eu declaro que fui ungida por Deus para trazer a diferença e influenciar toda a minha casa e uma geração, cumprindo o chamado para impactar vidas. Eu declaro que serei uma esposa sábia, auxiliadora, edificando meu lar com amor, fé e parceria com Deus. Eu faço essas declarações em nome do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigada. Obrigada por esse tempo, obrigada porque o Senhor é aquele que nos sustentou. Foi o Senhor que nos chamou para fazermos esse propósito. E nós declaramos sim com a nossa voz, para os 4 cantos da terra, para o inferno escutar, que nós recebemos essa unção e que essa unção nós vamos manter, que no ano que está iniciando, em poucos dias, nós vamos usar todas essas unções daqui para frente, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, obrigada porque nós cumprimos o propósito, obrigada porque o Senhor chamou a cada mulher aqui, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer renovar, o Senhor quer usar, Senhor, a cada uma de nós. Não foram
As que não estão aqui foi porque o Senhor não chamou para estar nesse propósito. Mas se o Senhor chamou, é porque o Senhor tem algo a fazer. É porque o Senhor deseja que cada um de nós recebamos essa unção. Então nós nos colocamos na posição de receber. Nós colocamos nessa posição de agir. Nós declaramos que nós somos empoderadas pelo Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo é o dínamo em nós. É uma dinamite em nós. E em nome de Jesus, através desse jejum, através desse propósito, muitos, Senhor Deus, os nossos filhos serão beneficiados. Eles comerão os frutos, ó Pai, desses dias. Os filhos dos nossos filhos comerão os frutos desses dias. Senhor Deus, aquelas pessoas que ainda nem nasceram. Senhor Deus, a igreja que ainda nem nasceu. Vão colher os frutos do nosso propósito de oração. Obrigada, Pai, porque nós entramos, nós fazemos parte da história do Senhor, a história que o Senhor tem para a humanidade, nós fazemos parte dela. Obrigada porque o Senhor nos levantou com coragem. Somos mulheres, sim, somos aço e veludo. Choramos quando precisamos chorar. Nós sorrimos quando precisamos sorrir. E eu quero declarar em nome de Jesus que na guerra que nós estamos enfrentando, nós sempre iremos vencer, porque nós sabemos que o Senhor é à nossa frente. Não estamos em guerra sozinhas, não estamos em guerra sozinhas, o Senhor está conosco. Muito obrigada, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, minhas irmãs? Amém? Foi muito bom estar com vocês esses dias, foi um momento assim tão especial, muito especial. Faça a sua inscrição para você ir, né, na nossa conferência em maio, 23, 24 e 25 de maio. Pastor, eu não tenho recurso financeiro. Se você não tem recurso financeiro e você quer muito, você passa um direct pra gente, que nós vamos fazer um grande grupo de oração, pedindo ao Senhor para prover recursos. Foi no ano passado, dentro daquele grupo ali, nós conseguimos levantar recursos para algumas irem, e eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres. Então, eu tenho certeza, se você quiser fazer, pastor, eu quero ir, eu não tenho recurso financeiro, coloque o seu nome lá, porque nós temos certeza que Deus vai prover. Aí você já coloca, já começa a trabalhar a sua fé em nome de Jesus, e não deixe o inimigo calar o seu útero. Então, ano que vem nós vamos estudar sobre a unção de Ana, e eu tenho certeza que seremos realizadas, fecundas, resilientes em nome de Jesus, viu? Gratidão também por vocês, imensa gratidão por cada uma de vocês, imensa, imensa, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Beijo. Vamos ouvir, ó. Vamos ouvir mais uma vez. O momento, papai, desse amor, lugar. Sim, vou deixá-la salva. No momento, nós amamos o Senhor. Tenha uma noite de bênção, em nome de Jesus.